Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 15 de novembro de 1781. Revolucionário boliviano Túpac Katari é morto pelo Império Espanhol. Mataram apenas a mim, voltarei e serei milhões. Túpac Katari. Túpac Katari, nascido Juliana Passanina, líder das rebeliões indígenas da Bolívia contra o Império Espanhol, morre aos 31 anos, esquartejado pelos colonizadores em 15 de novembro de 1781. Membro da nação Aymara, a Passa assumiu o nome Túpac Katari para homenagear dois líderes rebeldes, Tomás Katari e Tupac Amaru II. Levou um exército de cerca de 40 mil homens e estabeleceu um cerco à cidade de La Paz em 1781. Katari e sua esposa Bartolina Sisa estabeleceram-se em El Alto e mantiveram o sítio por 184 dias. Sisa foi a comandante do cerco e desempenhou um papel crucial em seguida à captura de Katari em abril. O sítio foi rompido pelas tropas coloniais que acorreram de Lima e de Buenos Aires. Foi delatado, derrotado, torturado e barbaramente executado, tendo seus 4 membros superiores e inferiores sido arrancados e amarrados em cavalos que correram em 4 direções diferentes. Túpac Katari é lembrado como um herói pelos modernos movimentos indígenas da Bolívia e do Alto Peru. Katari e sua companheira Bartolina comandaram na Bolívia uma rebelião popular que sacudiu os Andes e que havia começado no Peru, com Tupac Amaru. A partir dos anos de 1720, passou a crescer na região andina um sentimento de revolta contra a exploração e os desmandos e os maus tratos impostos ao povo pelos colonizadores espanhóis. Uma série de rebeliões finalmente eclodiu no Peru e na Bolívia por volta de 1780. Primeiro, levaram toda a prata que puderam, começando por Potosí. As famílias dos escolhidos para as minas os acompanhavam entoando canções fúnebres. Dificilmente voltariam a vê-los. Com a insalubridade, a maioria em 10 anos morreria com os pulmões enegrecidos e enrijecidos. A submissão dos indígenas era sustentada pelo terror. Francisco Pizarro, um dos líderes da colonização espanhola, passou à história como um dos maiores facínoras. Uma de suas diversões, vejam só, era apostar com os soldados quem furava mais índios com uma só espada. Os invasores espanhóis enfrentaram a resistência dos povos originários. Os líderes Aymara, Túpac Katari e Bartolina Sisa comandaram 2 cercos a La Paz. Isso no ano de 1781. Ambos com 40 mil guerreiros, que estremeceram o domínio espanhol. Mas, apesar da valentia, o levante foi derrotado. Os povos se recolheram, mas jamais abandonaram sua cultura, e até hoje preservam hábitos e costumes dos ancestrais. Túpac Katari é um personagem cercado de certa aura mística. Os documentos oficiais não fazem nenhuma menção a ele, até sua espetacular aparição como um comandante do cerco a La Paz. No entanto, a tradição oral, que chega até hoje e é aceita pelos historiadores Aymara, apresenta uma biografia razoavelmente detalhada. Segundo esses relatos, Túpac Katari foi o pseudônimo adotado após a morte de Tomás Katari por Juliana Passa, indígena nascido em 1750 na região de Sescacita,
atual província de Oruro. Na juventude, Julian havia trabalhado sob o regime de serviço forçado, AMITA, e conheceu na prática a realidade da superexploração nas minas do altiplano. Neste período, já pregava a seus companheiros a necessidade de um levante, embora ainda nada soubesse de Tupac Amaru nem de Thomas Katari. Ao sair das minas, dedicou-se ao comércio itinerante da folha de coca. Em suas viagens, levava a mensagem da necessidade de uma insurreição. Aos poucos, se tornou conhecido e ganhou adeptos que faziam circular as notícias sobre a realidade que o cercavam. Neste período, Julian conheceu a história do levante de Tupac Amaru em Cusco, da luta de Thomas Katari, relacionando-se com articuladores de ambos, recebeu a incumbência de levar de forma sigilosa uma correspondência de Tupac Amaru a Thomas Katari, no qual o primeiro dava importantes instruções para organizar o levante nas regiões de Potosí e Oruro. Entretanto, Thomas Katari morreu antes da chegada do mensageiro, e Julian Napassa reteve carta e documentos em mãos. Diante do impasse, uma assembleia comunitária se reuniu e tomou uma decisão unânime. Com a força de Tupac, Julian Napassa daria continuidade à luta de Thomas Katari. Assim nasceu Tupac Katari. Hoje na história. Texto original: Max Altman. Narração: José Igor. Edição: Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.